Olá pessoal abençoado, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar num tema poderoso e transformador. Como o jejum pode quebrar prisões financeiras em poucos dias. Eu sei que pode parecer uma ideia distante para alguns, mas fiquem comigo, porque a chave para a vossa libertação financeira pode estar numa disciplina espiritual que muitos subestimam. Vamos começar por entender o que são prisões financeiras. Não estamos a falar apenas de dívidas ou de falta de dinheiro. Prisões financeiras são padrões negativos que se repetem na nossa vida. É aquele ciclo de trabalhar duro e nunca ver o dinheiro sobrar. É receber um aumento e, de repente, surgirem despesas inesperadas que consomem tudo. É a sensação de estar a correr numa roda de hamster, sempre no mesmo lugar, sem conseguir prosperar. Reconhecem algum destes sinais? Estas são fortalezas espirituais, amarras que nos impedem de viver a abundância que Deus planeou para nós. Agora, onde é que o jejum entra nesta história? O jejum, na sua essência, é abster-se de algo, geralmente comida, por um período para se dedicar mais intensamente a Deus. Não é uma dieta para perder peso, nem uma greve de fome para forçar a mão de Deus. É um ato de humildade, de submissão e de busca. Quando jejuamos, estamos a dizer ao nosso corpo, à nossa carne, que o nosso espírito é quem está no comando. Estamos a enfraquecer os desejos terrenos para fortalecer a nossa conexão com o céu. E qual é a ligação disto com as finanças? A Bíblia mostra-nos, em várias passagens, que o jejum tem o poder de quebrar jugos e despedaçar correntes. Em Isaías 58, o Senhor diz que o jejum que ele escolheu é para soltar as ligaduras da impiedade, para desfazer as ataduras do jugo e para deixar livres os oprimidos, e para despedaçardes todo o jugo. As prisões financeiras são um tipo de jugo, uma opressão que nos rouba a paz e a liberdade. Ao jejuar com o propósito de quebrar estas amarras, estamos a levar a nossa batalha para a dimensão espiritual. Muitas vezes, lutamos com as ferramentas erradas. Tentamos resolver problemas espirituais com planilhas de Excel, com mais horas de trabalho, com novos empréstimos. Embora a organização financeira seja importante, a raiz do problema pode ser espiritual. O jejum, combinado com a oração, é a nossa arma espiritual mais poderosa. É como se estivéssemos a declarar guerra no mundo espiritual contra tudo o que está a bloquear a nossa prosperidade. Pensem nisto. Quando jejuamos, a nossa sensibilidade espiritual aumenta. Começamos a ouvir a voz de Deus com mais clareza. E Deus, que é o dono de todo o ouro e de toda a prata, pode dar-nos estratégias, ideias e direções que nunca teríamos pensado antes. Ele pode revelar qual é a raiz daquela prisão financeira. Será um padrão de má gestão que herdamos? Será uma mentalidade de escassez? Será que existe alguma porta aberta para o inimigo na nossa vida financeira? Durante o jejum, Deus pode trazer à luz a causa do problema. E essa revelação é o primeiro passo para a cura. Lembram-se da história de Josafá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20? Ele estava a enfrentar um exército enorme, uma crise que parecia impossível de superar. O que é que ele fez? Ele não confiou no seu exército. Ele proclamou um jejum em todo o Judá. Ele e o povo buscaram a Deus. E qual foi a resposta de Deus? Não temais, nem vos assusteis, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Enquanto eles adoravam, Deus confundiu seus inimigos e deu-lhes uma vitória esmagadora. Isso. Mas eles passaram 3 dias a recolher os despojos. A crise transformou-se numa abundância tremenda. O jejum posicionou-os para receberem a estratégia e o milagre de Deus. Da mesma forma, quando enfrentamos uma crise financeira, a nossa primeira reação não deve ser o pânico, mas sim a busca. Proclamem um jejum. Coloquem o vosso problema diante de Deus. Digam: Senhor, esta batalha é grande demais para mim. Eu entrego-a nas tuas mãos. Mas como fazer isto na prática? Quero dar-vos alguns passos simples. Primeiro,
Definam o vosso propósito. Por que é que estão a jejuar? Sejam específicos. Senhor, eu jejuo para quebrar o ciclo de dívidas na minha família, ou eu jejuo por sabedoria para gerir as minhas finanças, ou eu jejuo para que a porta de um novo emprego se abra. Escrevam o vosso propósito. Segundo, escolham o tipo de jejum. Pode ser um jejum total, apenas com água, por um dia. Pode ser um jejum parcial, como o jejum de Daniel, onde comem apenas frutas, legumes e grãos. Podem jejuar o pequeno almoço ou jantar durante alguns dias. O importante não é a intensidade, mas a sinceridade do vosso coração. Comecem com algo que consigam cumprir. Se tiverem alguma condição de saúde, consultem o vosso médico. Lembrem-se que também podem jejuar outras coisas, como redes sociais, televisão ou qualquer outra coisa que vos distraia. Terceiro, e este é o passo mais crucial: substituam o tempo que gastariam a comer ou a fazer outra atividade pelo tempo com Deus. Orem. Leiam a Bíblia, especialmente versículos sobre finanças, provisão e quebra de maldições. Meditem na palavra. Adorem a Deus com cânticos. Usem este tempo para confessar os vossos medos, as vossas falhas na área financeira, e peçam perdão e direção a Deus. É neste momento de intimidade que as correntes começam a quebrar-se. Enquanto jejuam, estejam atentos. Deus pode falar convosco através de uma ideia súbita, de uma passagem da Bíblia que salta aos olhos, de um conselho de alguém, ou até mesmo de um sonho. Ele pode mostrar-vos passos práticos a tomar. Talvez seja perdoar alguém que vos deve dinheiro. Talvez seja começar a dizimar e a ofertar com um coração alegre. Talvez seja cortar uma despesa específica ou procurar uma nova fonte de rendimento. O jejum abre os nossos ouvidos espirituais para recebermos a estratégia divina. Quarto, ajam com fé. Depois de orar e jejuar, ajam de acordo com a direção que Deus vos deu. A fé sem obras é morta. Se Deus vos mostrou para organizarem as vossas contas, façam-no. Se Ele vos deu uma ideia de negócio, comecem a pesquisar e a planear. A vossa ação de obediência é o que materializa o milagre que já foi libertado no mundo espiritual. Muitas pessoas testemunham mudanças drásticas em poucos dias de jejum e oração focados na área financeira. Dívidas que são perdoadas de forma inesperada. Dinheiro que aparece de fontes surpreendentes. Promoções no trabalho que estavam bloqueadas. Ideias de milhões que nascem num momento de oração. Por quê? Porque o jejum alinha-nos com a vontade e o poder de Deus. Nós saímos do caminho e deixamos que o Deus Todo-Poderoso, o dono do universo, lute as nossas batalhas. Quero encorajar-vos a experimentar. Se estão a sentir-se presos, cansados de lutar e não ver resultados, talvez seja a hora de usar a vossa arma espiritual mais forte. Separem 3 ou até 7 dias. Apresentem a vossa causa financeira a Deus através do jejum e da oração. Estejam preparados para ver o impossível acontecer. O jejum não é uma fórmula mágica, mas é um acelerador espiritual. Ele posiciona-nos num lugar de humildade e dependência. E é nesse lugar que Deus se manifesta com poder para quebrar todas as prisões, incluindo as financeiras. Ele quer ver-vos livres, prósperos e a abençoar outros com os vossos recursos. A porta para essa realidade pode estar a apenas um jejum de distância. Eu desafio-vos hoje. Identifiquem a prisão financeira que vos aflige. Tomem a decisão de lutar da maneira certa, com as armas espirituais. Comecem um propósito de jejum e oração e vejam Deus a mover montanhas na vossa vida. Muito obrigado por terem assistido. Se este vídeo falou ao vosso coração, deixem um amém nos comentários. Partilhem com alguém que precisa de ouvir esta mensagem. E claro, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para não perderem os próximos conteúdos. Que Deus vos abençoe abundantemente e quebre todas as correntes da vossa vida financeira. Até a próxima.